Acho que sim. Acho que eu tô... Não, tá certo. Nossa, eu odeio esse negócio. É, OBS arruma isso, PC, sei lá, não sei. É alguma coisa. Aproveitando, Eru. Oi. Por que meu PC não pode ser um protagonista e ser overpower? Porque ele já é acima da média. Normalmente o protagonista, ele ou é um Zé Ninguém, ou ele é o cara especial. Mas eu sou especial, Eru. Não, Will. O meu equipamento não pode ser especial também? Não, o mundo, ele é mais cruel do que os protagonistas. E aí entramos em motivos de por que protagonistas existem. Eu vi, agora o VTuber Studio tunado, né? Falando nisso, falando a partes aqui, Eru. Mas eu sou um Oi. protagonista, você não vê a minha chama no meu olho. No momento não, porque realmente eu não tô te vendo. Calma. Calma aí, Eru, calma aí, calma. Calma aí que bugou alguma coisa aqui, eu fui pra baixo da mesa e não quero voltar. É vergonha. Volta eu! Voltei. E o Eru está com uma blusa de garota de animes, meu bem. Então, nossa, parece que o Eru é peituda? O Eru é garota de anime? Eu sou o quê? Agora ele está dizendo que Olha como, parece... olha como eu tô liso. Peitoral liso aí do Eru. Olha só, o Eru tá com blusa de waifu, mano. Cadê a blusa da firma, velho? É pra usar a blusa da firma, eu troco. Não, você pode ficar com essa blusa aí, não tem problema. É muito boa essa blusa. Eu adorei essa... Essa carinha. Aham. Eru, não tá vendo esses oscilão? Não. Então, Eru, você não vê, mas eu tenho uma chama no meu olho. Isso significa que eu sou o protagonista deste programa agora. Então resolve nossos B.O. aí. Então, Apresenta. hoje nós vamos falar da categoria animes e do tema protagonismo. Vamos falar sobre os melhores, piores, incógnitos protagonistas dos animes. Vamos começar falando do top 1 protagonista de Hentai. Não, tô brincando. Mas não é o mesmo em todas? É o É, moleque com o cabelo no olho? não, não. Aí eu tenho algo a dizer sobre isso, porque tem um anime em específico onde ele não é protagonista, mas ele é protagonista. O protagonista é uma garota, mas ele tá o tempo todo ali, né? Ele é o... Eu não sei dizer. Ele é tipo como se fosse pra ser um figurante, só que... Só que ele é o possível interesse amoroso dela. Tá. Daí o que acontece? Estou ouvindo. Não, esse protagonista, ele tem cabelo na cara. Mas o Aham. anime não é um rentão. Por o anime não ser um rentão e ele ter cabelo na cara, o pessoal fica falando, pensei que fosse, hein, pensei que fosse, quando é que ele pega ela, não sei o quê. Só que, tipo, ele é muito medroso e tal, não sei o que lá. Ele tem o cabelo na cara dele porque ele é tímido. E tem alguns momentos que quando ela tá em perigo, ele ativa o modo homem. E ele consegue eliminar todos os obstáculos pra proteger a sua amada, mesmo parecendo figurante de rentão. Mas ele mostra os olhos nessa hora? Sim, ele mostra. Quando ele tá no modo homem É. sério, aparece os olhos dele, tipo o Gojo. Eu acho que eu sei do que você tá falando. Oh, ai, amor. Eu acho que eu sei qual anime que você tá falando. Que tem até uma cientista maluquinha, tem uma guria que tem luva de bichinho, ela dá soco nos caras. Então, ela não é a protagonista? Ela Não é é. a Taiga mais adulta? Exato, é a Taiga menos. E o moleque usa a arma do moleque no estilingue. É um puto estilingue lá frouxo que acerta todo mundo e mata os caras.
Eu sei exatamente que anime você tá falando. Esse anime é bom, vai. Eu acho ele bosta, mas é bom ao mesmo tempo que é bosta. Ele é uma comédia Não, bobinha né? pra rir. Ele é simples, ele é simplório, ele é simplificado. Tanto que tem, né? Tanto que tem uma referência atoradora, né, no meio daquele anime. Eu lembro que tem. Quando eles estão procurando algumas garotas, aparece a Minorinha, a Taiga e a outra lá de cabelo azul que eu esqueço porque ela é nojenta. Isso eu não lembro, mas eu vou acreditar. Eu vi umas 3 vezes esse anime. Eu sempre repito anime que eu gosto. Então tá explicado. Ah, eu sempre repito anime que eu gosto, cara. Tem uns protagonistas muito nonsense nos animes que eu gosto normalmente. Mas aproveitando o gancho de falar anime de falar de nonsense. Pra Tiro, assim. O que tu acha que deveria ter num protagonista, cara? Então, depende do tipo de história, porque o que a gente mais vê por aí de protagonista são a questão de roteiro baseada na famosa jornada do herói. Que você Uhum. tem um personagem, que é o personagem principal da história. Ele vive numa condição simples que seria muito atrelada a qualquer pessoa assim normal, tipo, é fácil de você se identificar nele. Até que acontece alguma coisa que vem o famoso chamado da aventura. Aí ele é retirado do ambiente que ele tá, e aí ele vai pro ambiente da aventura em si para buscar um objetivo. E aí, durante esse objetivo, ele tem que enfrentar diversos desafios até chegar onde ele quer. Tecnicamente, esse é o resumo da jornada do herói. Nesse meio tempo ele descobre que ele é super apelão, tem um harém de meninas bonitas e todo mundo gosta dele. Descobre que o melhor amigo dele na verdade é o inimigo mortal, eles lutam. Daí ele usa o poder da amizade pra convencer o amigo e acaba. Não, então, aí, ó, esse que é o negócio importante. Isso aí é chamado de clichê. E o pessoal coloca essas paradas normalmente pra atrair algum público específico, seja puxando algum gênero que as pessoas gostam, seja pegando alguma idade específica que tá procurando alguma coisa. Porque, querendo ou não, a jornada do herói tá muito atrelada também a outra coisa, que é o self-insert. Que é a pessoa querer ser aquele herói da história. Ele tá lendo e ele pensar: olha, esse personagem, ele era que nem eu e ele ficou essa coisa incrível. Vou me inspirar nele e aí eu vou me tornar o protagonista da minha própria história. É isso aí, cara. Se tiver num assalto, reage. E aí entra uma coisa, você perguntou o que eu quero, o que eu gosto no protagonista. O que eu acho que seria importante. Eu acho que a jornada do herói em si, ela é boa, mas como ela tá tão recheada de clichê ultimamente, eu acho que, principalmente do gênero de Sekai de anime ou heróis até de... Tudo bem que no ocidente tá acontecendo uma situação meio contrária. Hoje em dia a gente não tem mais aquele brucutu que resolve tudo com uma arma e porrada e tiro bom. Droga. O negócio é essa parada de... Tá, eles são humanos também, eles têm fraquezas, eles têm dificuldades para passar. Para inspirar a pessoa a enfrentar suas dificuldades, não só ir com o escapismo de um mundo perfeito onde tudo dá certo. Eu vou chamar ele de É isso desempregado. que eu vou atrás. Não, o Homem-Aranha é um ótimo exemplo disso. Não, eu porque adoro ele é um Homem-Aranha. moleque. Ele é o mais identificável possível, porque ele é o protagonista que ele passa por dificuldade, ele não tem, tipo, todos os poderes fodão. Ele ensina a responsabilidade e por conta das consequências das ações dele, ele não pode ficar rico e milionário, porque senão as pessoas vão saber quem ele é e vão fazer besteira. Ele vai ameaçar a família dele. Por isso que eu também não gosto. Aí vai ter gente que vai me tacar pedra, mas eu falo. Eu não gosto do Homem-Aranha do Tom Holland porque ele passa por cima de todas essas questões de dificuldade de um protagonista. Ah, não, mas isso aí, ó, 80% das pessoas que eu conheço, tirando. Ó,
saiu da linha, assiste, acompanha a Marvel, acompanha os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha e algumas partes da HQ, e saiu dessa linha, também de 17 anos, abaixo de 17 anos, diz que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. Sim. Saiu dessa linha, saiu dessa curva, o pessoal entende que o Homem-Aranha dos quadrinhos é o melhor Homem-Aranha. Porque ele tem... esse que é o charme do Homem-Aranha, sabe? Esse que o ponto, tipo... Que tu falou, ele é um cara comum. Tipo, não é comum, tem poderes, mas ele não pode, né, fazer as coisas que ele faria qualquer um de nós faria pra ganhar dinheiro. Ele não pode usufruir do poder pra ter dinheiro. Ele não tem uma vida fácil porque ele tem poder. Ele não tem uma vida... como é que fala? Ele não tem uma vida tranquila porque ele tem poder, sabe? Tudo é desgraça pra ele. Ele é pobre, tem problema emocional, tem problema familiar, tem problema no trabalho, tem problema pra se sustentar. Pois é. É isso, eu fico tão triste num dos quadrinhos que eu vi, que todo mundo comenta, que é ele sentado num prédio, falando... Todo mundo bota esse quadrinho em todo canto, dele dizendo... eu acho que eu sei qual que é, mas... É aquele que ele tá falando, Deus, tá difícil, dá uma aliviada, cara. Ah, tá, não é o que eu lembro é dele falando... O dia tá difícil, semana, mês, ano... Não, isso aí é outro, tá ligado? Então, tipo, ele tem os seus limites do emocional. Eu acho ele um protagonista tão identificável, porque ele é tão agente, sabe? Ele é tão agente, eu acho incrível. Aí entra o negócio que eu reclamo, porque, por exemplo, tem o contraponto, por exemplo, outro protagonista que muita gente gosta, é o Batman. Ok. Tá, eu já vi pela sua reação certas coisas, mas vamos lá. Não tenho nada contra, velho. É o Batman. Tem até amigos que são. Não, é porque aí no caso, ele passou por um trauma. Uhum. Ele é todo maluco da cabeça, porque ele pensou em, vou resolver as coisas na porradaria. Mas obviamente que ele é um herói completamente ineficiente se você for parar pelo ponto de vista de resultado das ações dele. Só que aí, ele podia ser um moleque rico que herdou a herança dos pais, gastou todo o dinheiro, cuidou dos negócios e tá lá vivendo a vida dele de boa, como milionário. Mas não, por conta dos traumas dele, ele foi lá e gastou todo o dinheiro pra fazer os equipamentos, tanto que eu não sei se você manja, mas o Bruce Wayne nos quadrinhos, depois de um tempo, ele deixa de ser um milionário ultra fodão e socialite e tal. Ele vira realmente o Batman. Minha mãe comentou sobre. Então, aí ele vira um cara normal, só que o dinheiro todo que ele usa pros equipamentos dele e foda-se a empresa. Ele é aquele protagonista que ele se afundou nos ideais dele. Ele é o protagonista trágico, que também é um outro tipo interessante. Não é a jornada do herói, é o protagonista trágico. Que é a pessoa que sofreu alguma coisa na vida e tentou tomar ações para impedir que isso acontecesse com outras pessoas e acabou não resolvendo nada porque foi pego dentro do sistema. O cara caiu pro sistema, mano. É triste isso. Sim, mas aí que tá. É interessante você ter protagonistas com tragédias. Não, sim, claro. O próprio Cleitinho aí do God of War, que você tava jogando aí, ele também é um protagonista que passa por esse tipo de situação. Ele tem o objetivo dele, mas ele não é um herói. Então, na verdade eu associaria o Kratos mais como um vilão mesmo, que tá tá pedindo redenção, sabe? Pois é. Uma coisa agora que tu comenta de God of War que eu acho interessante é que eu tava até comentando que pouca gente que joga, o pessoal joga, caralho,
bom da guerra, mano, vou matar muito bicho e tal. E o pessoal meio que ignora que God of War, ele é um jogo, o 4, ele é um jogo extremamente simbólico. Tudo naquele jogo carrega simbolismo, tudo. E uma das coisas que eu tava falando até pro pessoal do chat é que é incrível olhar pro Kratos e ver a diferença da máquina de matar feita pra agradar moleque de 15 anos em 2000 e batata, e hoje o cara ali, pai de família, que é os mesmos moleque de 15 anos, hoje pega e olha e fala: caralho, mano, cuida do filho aí, irmão. Ah, Muda. eu acho incrível, porque eu joguei todos os jogos, eu lembro das situações que o Kratos passou lá tudo e tal. E é ele pensando, eu já fui moleque, eu já fiz besteira, e agora eu tenho que impedir meu filho de fazer a mesma coisa que eu. Então. E ele vê o ciclo se repetindo porque meio que, eu não vou dizer que é certo, mas meio que é um pouco da ordem natural das coisas. Você tem que errar pra aprender. Uhum. E aí, É ponto. espelha na vida. Não, Diga. muita gente se identifica com o Kratos em alguns aspectos por conta. Ele é um bom protagonista. No 4, pra mim, ele se tornou um excelente protagonista. Pra mim, antes era só personagem criado com vontade de matar. Eu não gosto de nenhum God of War antigo. Nenhum, eu não gosto mesmo. Eu real não gosto. Uhum. O 4 virou um dos meus jogos favoritos porque é um protagonista que ganhou, sabe? Os caras fizeram uma coisa muito bacana, que é eles chegaram assim, tá que sai da categoria anime, mas se encaixa no protagonismo, sabe? Não, protagonismo é um negócio universal, a gente fala sobre histórias. Então, eles tiram o Kratos ali, eles pegam aquela. Olharam a história do passado, pegaram e falaram assim: o que dá pra fazer aqui? Ah, bora botar uma puta história sentimental e reflexiva pros fãs dessa época. E os caras fizeram isso, entregaram um protagonista que tem raiva, que tem ódio, mas ele vem com a autodisciplina de um soldado, né? Que ele aprendeu Sim. a ter e que ele perdeu antes na fase da juventude dele. E ele tem que passar isso tudo pro filho, ao mesmo tempo que ele não sabe lidar com o filho. E, cara, é incrível, mano. É muito bom. Eu acho o Kratos mais fácil de me identificar com ele do que qualquer outra coisa. E olha que eu nem tenho filho. Não, então, eu quis puxar também o negócio do God of War por causa de um negócio que tem em toda a jornada do herói. E aí eu falo disso mais porque protagonista normalmente tá atrelado à jornada do herói, que é comercialmente é o mais fácil de se fazer. Você já tem, tipo, o negócio pré-definido, você só inventa o universo, isso aí. Uhum. E voltando pra questão de anime, porque eu citei os Ocidente, porque aí pra você ver a diferença. Ok. Apesar do Kratos ser o protagonista, ele também funciona como mentor, que Uhum. também é uma parte importante da jornada do herói. Inclusive, tem os negócios aí que eu teorizo, todo mundo teoriza para o próximo jogo, é o Ragnarok, e que tá atrelado justamente a outras mídias, você tem isso aos montes nas versões japonesas, nos animes da história de Jornada do Herói. Que é, você tem um mentor, ele já passou por tudo que o protagonista passou, ele foi o protagonista da sua própria história. Ele vai passar os conhecimentos e aí ele vai se tornar, ele vai se sacrificar para mostrar pro herói o final da situação toda. Que aí a gente tem os montes em ambos os lados, mas tipo, quantos animes você não vê que tipo, teve o arco de treinamento, aí tem o herói lá, ele vai ser o prodígio, ele é especial, ele vai ser o novo personagem aí, o novo herói de todo mundo. Aí ele conhece o mentor dele que vai jogar ele para dentro da jornada. Só que ele ainda não tem poder suficiente. Aí o mentor vai lá e protege ele do mal maior que vai aparecer antes da hora, enquanto ele não tá preparado. E às vezes o protagonista ou ele é arrogante e vai tentar enfrentar o vilão antes da hora, ou ele vai estar com medo porque ele realmente sabe que não tem poder suficiente.
E aí o mentor vai lá, defende ele e morre. Mais uma vez. Piccolo! Aí o herói fala: depois dessa situação toda eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Que precisou alguém se sacrificar pra eu sentir o valor da perda. E aí agora começar a seguir o caminho certo. E aí ele treina pra caramba e fica foda. Parando pra pensar, o protagonista é meio babaca, né? Pensando desse jeito. É que são os dois lados. Você tem o protagonista. Quer dizer, você tem a inocência do protagonista, que ou ele vai se achar demais, ou ele vai. Ou se. Caramba, esqueci a palavra agora. Ou ele vai se subestimar demais, ou ele vai se superestimar demais. Sabe o E ele protagonista. só. Ah, não, pode falar. E ele só vai notar a diferença, o grau da força dele quando ele entrar numa situação de comparação. Quer ver outra pessoa que também foi um herói enfrentar o vilão que ele tem que enfrentar. Mais uma vez. Sabe, Pois parando pra pensar nisso, era que eu ia falar assim, tipo, olhando pra esse grau, tem um protagonista pra mim que se encaixa nos dois lados, que é o Ai Aoi. Só digo isso. Desculpa, eu não resisto. Que é o Boji Ah, do ranking do ranking dos reis lá. sim, o Samahang. Cara, o Bode, pra mim, eu não sei o que me fez gostar daquela bolinha de gordura e alegria, mas uma das coisas que eu acho incrível nele é que eu não sei explicar, como é que eu vou explicar? Ele tem tudo que todos os protagonistas têm, mas a dificuldade dele é real, sabe? A dificuldade dele não é artificial. Tipo, ele não é ele não é um protagonista que vai liberar o poder oculto dentro da alma dele quando ele ultrapassar o nível da raiva e tal. Tipo, sei lá, ele tem, né, o A sangue especialidade. a especialidade dele, mas ele tem o debuff dele, né? O que é uma coisa que eu não achei muito explorada, mas eu entendo Ah, como quiseram explorar, sabe? Que é, por exemplo, o fato dele ser surdo e mudo, né? Por ele ser surdo e mudo, eu achei incrível, inclusive, os caras fazendo um protagonista assim. É a primeira vez que eu vejo um protagonista de anime de luta que tem esses duas deficiências que, em tese, são essenciais pra um protagonista que luta. é porque é aquela coisa do que eu já falei de quando o negócio é feito com público em massa, ele tenta abranger o máximo de gente possível. Então, você pegar algo exclusivo assim, é as duas coisas. É bom porque você traz um diferencial que chama atenção, mas também é ruim porque aí é difícil, às vezes é difícil da pessoa se identificar com o personagem. E aí que tá, eu acho que quando a pessoa vai lá só querendo entender, tipo, uma coisa que eu acho chato é esse negócio de se identificar. Tipo, eu entendo que a intenção do anime é fazer você se identificar. Mas o ranking dos reis, desse anime, Ah, ele te traz tantos personagens carismáticos e que podem te fazer te aprofundar, que com um deles tu normalmente se identifica. Mas isso, pra isso você tem que estar, tipo, de mente aberta pra entender o bagulho. sim, é que aí entra num outro problema, principalmente em anime no geral. É, a cultura pop de lá do Japão, ela é muito voltada para essa questão de escapismo. De, Hum, o cara. Tipo, a pessoa, ela passa a infância dela até a maioridade focada em estudar para chegar para ser o melhor possível. E quando ela chega no trabalho, ela tem que trabalhar para poder sobreviver e ter uma vida digna. percebe que tudo que ela fez foi Então, uma bosta. Hum. pois é. Aí entra nesse negócio, tipo, ela quer um mundo onde ela possa olhar para um personagem e pensar,
Não, aqui eu sou esse cara, eu sou super poderoso, posso fazer o que eu quiser, eu não devo nada a ninguém. Eu tô aqui pra fugir da realidade triste que eu vivo. E aí entra aquele problema que é a quantidade absurda de anime Isekai com protagonista apelão que a gente tem. Só Ai, que aí, querido. aí tem os pontos fora da curva que é os que se destacam, que a ideia é, não, a gente não vai vender essa ideia do, ai, a tua vida é difícil, venha pra esse mundo de fantasias onde tudo é mágico e tudo dá certo. Não, eu quero contar uma história pra você sobre um mundo que pode ser muito parecido com o teu, só que lá é fantástico para te atrair os olhos. Mas as pessoas sofrem igual a você. Então, para mostrar que você pode superar esses desafios e se tornar uma pessoa melhor. Eu gosto desse desenvolvimento, desse pensamento de mundo. Eu gosto quando o mundo ele realmente é cruel, sabe? Ele não é fantasioso. Tanto que eu tava falando pra Gold, a gente terminou de assistir Cyberpunk, Aham. que é um dos motivos de eu nunca querer pensar. Por exemplo, quando você pensa no mundo cruel, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Cyberpunk não é por causa do anime. É porque, pra mim, o avanço da tecnologia naquele ponto, obviamente, tudo seria estupidamente caro, tá ligado? Não só isso, E cruel. Cyberpunk no geral, tipo, todas as mídias dele, a história no geral do universo, ele tem o trabalho de te passar aquela ideia de tipo, pelo menos é o que passou aqui, o jogo principalmente, de a cidade te vende a ideia do herói, do cara incrível que vai superar tudo e que vai se tornar uma lenda. Que é até isso que os caras do jogo quer, que é, a gente quer se tornar lendas e ser reconhecido pela cidade. Uhum. Só que ele mostra que é justamente vendendo essa ideia que mostra o quanto que tipo, um monte de gente tenta e é descartado e são poucos os que conseguem subir. Normalmente os que sobem, eles fazem algum tipo de coisa que um herói não faria. Então, né? Eles vão pra fora da curva. Aí você lá E é um aí, protagonista cruel, né? Até. aí entra aquela parada que é uma frase que eu queria lembrar quem que disse isso, mas eu acho muito interessante, que é ou você morre como um herói ou você vive o suficiente pra se tornar o vilão. Com certeza foi a Clarice Lispector que disse isso. Eu acho incrível que quando alguém fala, cita o nome dessa mulher, a primeira coisa que me vem na cabeça é fantasma, por causa do sobrenome dela e lembrar a Spectre. Mas Aí todo o argumento some da minha cabeça, só penso em fantasminha, acabou. ai, não, mano. Mas então, Mas é. é esse tipo de protagonismo que eu acho legal, os protagonistas fora da curva, porque. Não porque eu me identifico com eles, mas porque eles são diferentes, eles são pessoas. Eu adoro o protagonista que é gente. Cara, eu adoro o protagonista que é gente como a gente. Por exemplo, por mais que não. Por mais que tenha todo o nonsense, né? Tipo, toda o buff que o roteiro dá pra ele. Mas eu acho o Naofumi, antes da desgraça toda ser resolvida, um protagonista legal. O cara se Pois é. fudeu por causa de interesse lá no negócio do rei. Ficou sendo desprezado. Nunca tentou provar o nome dele porque não valia a pena. Viveu revivendo É. rancor e mágoa. Na verdade, ele não fez isso por orgulho, né? é basicamente foi uma vingança. Então. Mas é curioso, Shield Hero é um anime que ele tem a ideia, tipo, que você falou de tipo, o protagonista que não é aquele protagonista idealizado, que ele é. Ele tem os seus problemas, ele tem os seus rancores, ele tem suas sofrências. E aí ele passa por cima de tudo e conquista tudo, e aí ele vira um Então, protagonista genérico. aí é que morre pra mim, entendeu? Tanto que até quando eu terminei de assistir. Quando eu terminei de assistir a primeira temporada, eu fiquei frustrado. Eu falei, mas já? Nem chegou no final É, do anime e o cara conseguiu tudo já?
Mas aí é o problema, que é o negócio de... Ele cai desde o começo no problema do self-insert. Do self-insert do autor, inclusive. Uhum. Que é o que acontece em muito anime hoje em dia, que foi escrito por algum semi-adolescente recluso de casa que tem ódio do mundo. Sim. É criar um mundo ideal onde ele é o protagonista fodão e ele tem todas as menininhas em volta dele. Só que ele quis mostrar, tipo, não, eu sou diferente, eu sou desconstruído. Antes de chegar no meu ponto máximo de ser o cara fodão, olha só pela dificuldade que eu passei, olha como eu sou foda, olha. O mundo inteiro tava contra mim. Aí entra o problema do maniqueísmo exagerado do Shield Hero de pensar. Não, ele usa um escudo como arma. A gente odeia ele por causa disso. Então, né? Tipo. Né? Tipo, pensa numa situação. É o famoso faz melhor agora sendo aplicado. Imagina se esse Shield Hero fosse. Ele entra como coisa de escudo. Ninguém quer ferrar com a vida dele. Só que pensaram, pô, herói bosta é esse. Tirei o herói de 3 estrelas no gacha. Não vou usar ele. Vai seguir tua vida, vira um camponês aí fudido, não vamos te dar suporte. Aí o cara fala, não, eu quero ser um herói, eu quero fazer as coisas que os heróis fazem. E aí ele vai lá e luta para conseguir os negócios. Ele faz meio que a jornada do Kazuma do começo Aham. do Konosuba. Vai lá, vira pedreiro, faz serviço pra galera, compra os equipamentos dele, vai e fica fodão. Só que ele não. Aí as pessoas vão olhar pra ele e falar. E não vão ficar tipo, ai meu Deus, olha como ele é incrível. Vamos ajudar ele agora, vamos dar suporte. Agora você vai ter as menininhas, você vai ter os equipamentos fodão, todo mundo te ama. Aí vai falar, não. Ele vira o Bender do Futurama. Eu vou Então. criar meu próprio país com as minhas coisas aqui. Aí, tipo, eu vou defender meu lugar, o resto do mundo que se ferre, porque o mundo não me quis. Mas não, agora ele é o herói idealizado que salva todo mundo porque é importante e ele conseguiu tudo de volta, conquistou, porque agora ele é foda. Não, eu acho que ele podia ser. Eu acho que ele podia continuar recluso e Manter o sendo odiado. personagem. Eu acho que. Então, tipo, acho que É, ele podia ser, manter o personagem. Tanto que quando chegou a rainha, chegou os arcos todo lá. Eu falei, mano, ele podia só ter ido pro outro país, os países são diferentes e pronto, foda-se. não, então, aí que tá. Eu não sei se você assiste a segunda temporada. Já vi. Aí, Ah, então, eu acho incrível a solução de que eles pensaram. Não, agora ninguém mais odeia ele aqui. Vamos mandar ele pra um outro mundo e nesse mundo todo mundo odeia ele. de novo. Então, é isso que me incomoda. Porque parece que vai acabando a criatividade da rapaziada. Sim. Os caras começam, parece que a morrer em pensamento, sabe? Inclusive, outro anime que me estragou a experiência no final, que eu fiquei muito bolado, porque eu achei a ideia muito interessante, foi aquele do anime do protagonista extremamente preparado. Então, eu gostei pra caramba, mas o final me deixou meio xoxa. Pois é, porque o final ele basicamente mostra que ele era um herói genérico, e agora que tudo tá resolvido ali, ele descobre que, tipo, não fala isso no anime e é coisa do resto da novel. Agora ele Uhum. vai viajar entre mundos resolvendo o problema dos outros como um herói já faria, só que todos os mundos são mundos extremamente difíceis e ele vai ter que ser o precavido daquele mundo. Só que agora ele tem noção do que ele é. E a menina tá do lado dele direto, porque ela é namoradinha dele. Então, né? Aí. O herói. Esse do Couchangeiros, ele era o protagonista nonsense. Nonsense do divertido, sabe? Olhar e falar, foda-se, Pois é. tapa nela. Que à toa. Era É bem. Foi bem legal a tipo. proposta dele. Tá aí um outro anime com protagonista que não vem pra essa pira de secar em mundo de fantasia e coisa e tal. Que eu acho muito bom, apesar de muita gente reclamar, é o próprio Saitama do One Punch Man. Eu adoro, cara. Que aí tem a galera que pede, não, olha que personagem ridículo.
ele é extremamente poderoso, não tem desafio pra ele enfrentar. Sim. Mas aí é o negócio, o foco não é nele. Ele tá lá só pra tirar sarro do negócio. O Então, mundo inteiro sofre. Inclusive, tem muita gente que reclama de um arco que tem mais pra frente que para de focar no Saitama e foca nos outros personagens. Ele basicamente só tá lá vivendo a vida dele aleatória. então, né? Tipo, porque é isso que ele faz. O que pra gente. O que eu acho muito legal isso, porque se tu for pra prestar atenção, se não fosse o Saitama, o mundo já era. Sim. Mas as desgraças não deixam de acontecer mesmo com ele lá. Gente morre, a herói é espancado, os bichos destroem os lugares. Mas o Saitama, o que que eu tô acontecendo? O Saitama tá lá. O Saitama tá lá. Por que ele não tá resolvendo o bagulho? Porque continua acontecendo desgraça e tá vivendo a vida dele, tá de boa. Pois é, aí você compara isso com aqueles Isekai, que tem o mundo perfeito em que quando aparece um problema ninguém morre porque o protagonista resolve tudo. Então, Aí você tira toda a credibilidade das ações do personagem. Tira todo o mérito dele de fazer o bem. o que é mais tão engraçado é que eu, depois de ver pela 50ª vez One Punch Man, eu já vi também umas 5 vezes One Punch Man. Uhum. Depois de ver pela 50ª vez, eu vim notar a mudança, a diferença no Genos depois que eu vim ver de novo o anime. Que o Genos ele vai evoluindo como personagem, sabe? Sim. E é muito engraçado, porque, tipo, tem evolução em todos os personagens. Todos os personagens têm evolução. Menos Então, porque o. o. Hum. Hum? Eu ia dizer que menos Menos o. o Saitama. O Saitama é o único que não evolui. Ele só pelo. Não, pior que o É. Saitama evolui. Só que não tá tão explorado no anime até Não, então, isso é. tá me Não, deixando. é até agora, né? Mas É até. assim, eu posso citar um exemplo de evolução do Saitama. Hum. Quando no começo ele quer ser um herói por diversão, Ah, sim, sim. e aí ele começa a querer ser reconhecido pelo trabalho dele. Que aí ele vai lá no negócio do ranking e tal. É, então era isso que eu ia falar, tipo, a evolução dele, era exatamente isso que eu ia comentar, que a evolução dele é um downgrade barra upgrade, sabe? Tipo, ele começa a se degradar nos sentimentos dele, que ele, tipo, tá se sentindo vazio, ele tá se sentindo sem nexo. E quando o Genos aparece, a gente começa a ver isso nele, né? Tipo, a gente começa a ver ele querendo fazer as coisas, ele querendo ser reconhecido. O próprio Saitama, eu acho muito legal que o Saitama ele tem uma consciência muito de adulto mesmo, sabe? De gente mesmo. Sim. Ele é muito. Ele é muito. Como é o nome? Ele é literal um adulto com a cabeça formada, sabe? Ele tem alguns ideais e convicções dele mesmo. Ele sabe o que ele tem que fazer muitas vezes. Ele sabe Ele como sabe, acalmar. ele sabe que mesmo ele sendo o cara mais poderoso do mundo, ele sofrendo por causa disso, ele sabe os deveres que ele tem que fazer por conta disso, ao mesmo tempo que ele sabe os limites que, tá, ele é o cara mais fodão do mundo, mas ele não tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a desgraça Exato. sempre acontece e ele precisa de pessoas menores pra lidar com os problemas que ele não tá lá pra lidar. Então, ele é um puta protagonista bom, cara. Eu acho muito legal. A única coisa que me deixava frustrado em One Punch Man era o nome do anime One Punch Man. Que era luta, os personagens todos morriam e todo mundo. Cara, a luta do Rei do Mar contra o ciclista mano lá, mano. Ela me deixou real triste. Porque ele é um exemplo de que é inspirado pelo seu Saitama. Outra coisa que o protagonista faz, né? E ele faz muito bem, é inspirar os outros. Que é Sim, aquela coisa. inclusive, Hum. continue. Não, eu queria dizer que é por causa dessa inspiração que o mano ciclista continua ali, não deixa de ser herói, sabe? Ele não para, ele Então, continua. essa inspiração do Saitama é uma parada que, inclusive, é um negócio que eu vejo as pessoas reclamando muito e muitas pessoas não entendem.
O simbolismo do Saitama com o ciclista é o mesmo simbolismo de alguém que quer entrar pro exército porque viu o Capitão América. Ou alguém Uhum. que quer se tornar um herói porque viu o Super-Homem. Sim. Tipo, você é aquele herói idealizado, o cara é mais fodão, derrota todo mundo. E é incrível pra você olhar e pensar, eu quero me inspirar nesse cara. Só que aí esse cara, ele pode ter os problemas dele, mas ele finge que não tem pra pessoa pensar, olha, eu quero chegar nesse ponto. Que Sim. aí foi o negócio do... O Saitama chegou nesse ponto, ele foi desiludido porque ele percebeu, putz, eu sou mais fodão, eu derroto tudo, perdi meu propósito. Aí ele foi lá e, não, realmente, depois que ele conheceu o Gênesis que você falou, eu tenho propósitos ainda, não resolvo tudo. Então, tanto que é muito engraçado ver ele tentando subir pro classe S, né? Sim. Ele vive tentando subir pro classe S e vai tentando. É uma coisa que eu acho Aí incrível. Hum. é até uma parada, tipo, dentro da pergunta ainda que você fez lá no começo de o que um protagonista tem que ter? Eu não sou fã de protagonista apelão, mas aí botando o Saitama como uma exceção, porque ele é o apelão justificável que, se você analisar, ele não é apelão, Uhum. porque o mundo ainda precisa dele. E ele não consegue resolver sozinho. Diferente desses outros Isekai aí que o personagem. Temos um problema aqui na cidade que tá acontecendo há dias. Se o cara chega lá, resolve tudo e a cidade nunca mais tem problema. Resolveu, né? Resolveu tudo depois disso. Eu acho incrível isso. Eru. Oi? Ah, tá. Nem que ficou silêncio. Mas o meu problema com protagonistas são esses. O, o cara apelão que chega, resolve tudo, nunca mais precisa fazer nada. Por isso que eu gosto do Kazuma. O Kazuma, em tese, nunca Sim. resolve nada. Não, aí que tá. Ele resolve de maneira torta, só que a ação de resolução dele causa outro problema que ele Então, precisa resolver. Só que aí entra na pira engraçada que é. O problema que ele resolve é um problema de coisa de poder, que é de ação, que as pessoas não vão lá agir porque uhum. ninguém é louco de agir pra fazer aquilo. E ele tem uma trupe poderosa que consegue resolver o problema, só que é uma trupe poderosa que não tem. É tudo Glasscano, querendo ou não. Então, menos a. Não, A. Como é que fala? A Darkness não é Glasscannon, a Darkness é braba, só que ela não acerta. Nada. Ah, no caso não seria Glasscano, melhor dizendo. É o desbalanceado. O A dela é full defesa, aí a Megumin é full dano e a Aqua é full cura. burra. É full burra, é isso que a Aqua é. Se você for levar também a análise um pouquinho mais para todos, né? Todos eles não têm tanta inteligência assim. Mesmo o Então. próprio Kazuma, porque aí é que tá, o desbalanceamento do Kazuma é a questão da sorte. Ele faz besteira acontece, mas tudo dá certo no final. Que é Então, a pira né? de zoar o protagonista, que o protagonista sempre resolve tudo no final. Mas é por isso que logo no começo, eu até comentando com a God quando a gente foi assistir um episódio de coisa, que eu falei pra ela, se atenta nesse começo, que eu acho que foi a primeira coisa que eu prestei atenção assistindo esse anime, foi a primeira coisa que eu lembrei. Quando eles estão fazendo o teste pra ver os atributos e que classe eles podiam ser, a moça pega o cartão dele e fala: seus status são todos na média de uma pessoa comum, exceto sorte, que é extraordinariamente alta. Pois é. Quando ela fala isso, eu rachei o bico, mano. Eu falei: não é possível, cara, que eu vou mandar É essa. o poder do protagonismo sendo aplicado de maneira zoeira. Então, eu acho incrível, tipo, tudo dá E certo é a no. genialidade Ah, do. É, o Kazuma passou por um problema. Ele resolveu o problema e a sorte dele impediu. Não vou dizer que impediu ele de morrer, mas todas as vezes que ele morreu, ele teve como voltar. então. Mas, tipo, todos os problemas foram resolvidos. Ele juntou uma grana absurda.
a sorte dele empurra ele pra continuar fazendo aventura, porque se ele se afundar no dinheiro que ele tem, ele não faz mais nada da vida. Então, Aí verdade. ele perde o protagonismo. Então, meio que pra manter o protagonismo, ele tem que continuar se ferrando. Exato. E ele é um protagonista interessante, porque, tipo, eu acho incrível como ele tem a capacidade de ser burro em resolver as coisas, sabe? É tipo, tem um puta bicho vindo lá, não sei o que. Aí ele, pô, tem uma ideia. E tudo bem que ele tem conhecimento de jogo, então, né? Se ele aplicar ali, em tese, talvez dê certo. Baseado no que a própria Aqua É, fala no começo, né? Ah, você não acha que uma aventura como o que você vê nos jogos seria legal? Então, tipo, ele tem conhecimento. Aí ele vai aplicar na prática, dá merda. porque aí é a discrepância do jogo baseado com a realidade. Então, ele vai lá na prática, quando chega na prática, porra, não era isso que eu queria não, mano. Que deu ruim aqui. É porque aí você para pra pensar. Esse é o negócio, a comp do caso, mano. Quando você tá jogando um jogo de RPG de fantasia bem no estilão que o Konosuba se propõe, ou você tem uma trupe de NPCs que fazem tudo bonitinho, então a parte das coisas funcionarem é porque tá dentro de um roteiro fechadinho que vai dar certo, só vai depender da tua inteligência. E a pira entre aspas, do RPG de mesa, de, tipo, você pode ter a ideia mais idiota, mas se você acertar a sorte nos dados, você resolve tudo. Então, eu acho que. Eu concordo, eu acho que inclusive é uma das maiores inspirações daquele anime, viu? Sim, ele só perde em questão de comparação com RPG de mesa pra Goblin Slayer. É, Aí não, é outro caso. Goblin Slayer é genial. Apesar de não ser muito fã do protagonista, Goblin Slayer é incrível. Eu gosto dele, mas eu não sou muito fã dele porque. Sei lá, eu sei que ele é todo traumatizado, mas não sei dizer. Eu consigo dizer talvez, porque aí é o negócio do Goblin Slayer como protagonista, ele é um personagem simples. Uhum. É literalmente quando você fala. Porque aí é que tá a diferença. Tipo, uma pessoa que imagina uma sessão de RPG de mesa e pensa: não, o meu personagem vai ser o protagonista, eu vou me apegar a ele e o personagem morre tipo, depois. E a pessoa. Ah, não, depois de jogar tanto RPG, vou criar um boneco simplório com uma lore genérica aqui. Só pra. Em vez de eu tentar construir o passado dele, eu construir o que ele tá fazendo agora. E aí, tipo, se Amnésia. você for analisar o boneco, ele não é chamativo, ele não é interessante. Porque ele não foi feito pra isso, porque você pensa, eu posso perder ele a qualquer hora, eu não quero me apegar a ele. Aí, justamente, o Goblin Slayer, ele é feito pra você não se apegar a ele. É tipo, ele pode morrer, então foda-se, né? Né? Inclusive, isso eu acho também genial, apesar de muita gente repudiar, e muita gente não ter notado isso, justamente por causa de ter focado no outro ponto. A Uhum. primeira cena do grupinho de RPG iniciante indo lá enfrentar Goblin e morrendo todo mundo por causa da situação lá, é justamente a ideia do o cara que vai jogar RPG pela primeira vez e cria todo o personagem bonitinho e morre no começo da sessão. Eu acho incrível, cara. Eu me diverti muito vendo aquilo. Não tipo, no Não, conceito, tá? Não eu o que entendo. aconteceu. Mas Sim, eu me diverti por quê? Porque é realidade, tá ligado? Os caras foram full despreparados pra um bagulho. E lembra que eu até falei pra vocês na sobremesa, né? Que eu falei: sim. nível 1, vocês morrem pra qualquer coisa. E é os caras lá tomando no cu pra qualquer coisa, né? Pros 17 Goblin que apareceram na caverna. Então. Tem um outro anime que trata também disso daí. Eu queria lembrar o nome agora, mas talvez você saiba. Hum, Que é um anime de uns moleque que vão de Sekai pro mundo de RPG.
E eles partem de uma aventura clássica de RPG. Não lembro. E o protagonista, ele é um ladino, aí tem o cara que é o líder do grupo, que ele é um mago, aí tem um outro moleque que é um tanque, tem uma mina que é não, o líder, ele é clérigo, a mina é maga e tem uma outra mina que é, acho que fighter, não lembro agora exatamente. Mas, tipo, é um bando de moleque ingênuo que vai dissecar pro mundo e lá é igual um RPG normal. Então, primeiro eles passam dias tentando enfrentar um grupo de goblins. E o líder da comp toda, que era o cara mais inteligente, morre. E eles têm que tentar se virar com o que tem. Então, né? É a vida, é o jogo. Você não é o Pior que eu não protagonista. lembro o nome desse anime, mas. Mas eu gosto quando é assim. Aí. Hum, Se você não assistiu, eu recomendo. Eu vou procurar o nome depois pra te passar. beleza. Se alguém do chat for saber depois, também quiser mandar nos comentários, porque eu realmente não lembro. Mas é tipo um anime bem simplesinho, assim, de bem esquecível, assim, pro grupo mainstream de assistir anime. Sim. E tipo, o moleque ele é ladino. Aí ele não. Ele tem que atacar e se esconder. E aí ele tem que aprender que ele não é o herói da espada que vai lá e derrota todo mundo indo pra cima dos bichos e que ele tem Olha o que Oni aí, ó. lidar com a classe dele. Oni aí sendo a lenda viva que morreu. Pois é. Aí entra nesse ponto assim, tipo, esse moleque ele é um protagonista básico, mas que ele não entra nos clichês que faz você enjoar de pensar, tipo, não me importo com esse cara. Porque ele vai resolver tudo no final. Não, que é um outro ponto de protagonismo que eu não gosto. Quando a história você não tem sensação de perigo. Ah, sim. Ou a sensação de perigo é artificial. Por exemplo, o, o, o Midoriya quebrando os ossos do corpo e a gente fica tipo, tudo bem. Não tem problema. Depois ele vai ser regenerado. Depois regenera. Não, tem a personagem aqui que restaura o corpo por inteiro. Inclusive, Boku no Hero é um anime que, sendo bem sincero, eu sei que tem gente que é fã, eu sei que tem gente que começou gostando, mas aí agora tá odiando. Mas eu acho ele muito, tanto superestimado quanto subestimado. Então, Simplesmente sim. porque o autor, ele consegue prender a pessoa pela forma como ele apresenta as coisas. Ele faz as coisas parecerem muito mais interessantes do que elas realmente são. Eu acho que ele pega tudo muito épico. Sim, aí depois, tipo, na temporada atual que tá agora, ele descarrilha. E aí ele para de fazer isso. E aí muita gente odiou e muita gente gostou. Eu tô amando, cara. Eu acho que muita gente que odiou. Eu entendo, tipo, todo mundo tem o direito de odiar. Não tô dizendo que vocês não estão errados em odiar. Mas eu acho que o conceito de muita gente ter odiado foi porque ele saiu do. Foi, ó. Ai, só um minutinho. Desculpa. Foi porque ele saiu de um pouco do clichê do herói salvando tudo e dando o melhor de si, gastando toda a vida dele pra proteger uma coisa e conseguindo, sabe? Sim, que é aquela parada que eu falei do Sim. público que você tá cultivando. O autor de Boku no Hero, ele cultivou um público. E aí agora ele tá trocando pra outra coisa. O que eu não acho errado. Eu acho que se você apoia o autor não, mas se você apoia a obra, eu acho que você deveria dar uma chance pra essas coisas. Até porque meu irmão odiou com todas as forças o arco dos vilões. Eu adorei. Eu achei muito bom. Eles merecem ter um desenvolvimento. Não é só o herói que fica forte. O vilão não Aí ficou, tem. não ficou forte porque sim, sabe? Então, aí tem controvérsia, porque a maioria que eu vi que reclama do arco dos vilões é o pessoal que reclama da animação, da apresentação do anime, não em si do que é apresentado no mangá. Pra mim o pessoal Mas reclamou os que do arco. reclamam. Então, aí, o que eu vi mais reclamando do arco é a partir de agora, por conta dessa transição. Porque até o dos vilões, os heróis ainda são a mesma coisa. É a mesma pira de os caras do bem que resolve tudo. Agora tá falando, não.
São dois lados da mesma moeda. Cada um tem os seus problemas. Os, É, é, os heróis estão fazendo coisa que heróis tecnicamente não fariam então. na a parte virtuosa do negócio. Então, né? É a sujeira por baixo dos panos que fica faltando. Pois é. É isso que eu acho legal, sabe? Eu gosto dele. Eles são humanos, tipo, para resolver situações precisam ser feitas algumas coisas que não nos agradam às vezes, sabe? E isso que eu acho muito legal, por exemplo. Eu tava com um exemplo na cabeça, mas já subiu. Eu tenho umas coisas aqui pra falar, mas se você tiver algo primeiro, manda aí. Não, eu só ia falar sobre, tipo, o fato eu puxo muito pra, por exemplo, o mundo de LoL, mesmo que não tenha nada a ver, mas é só pra usar de exemplo. O Não, à mundo. vontade, porque eu também vou usar algo fora do anime. Então, o mundo de League of Legends é dividido em continentes, em reinos e tal. E todo mundo paga muito pau pra Demacia, porque Demacia é bonitinha, Demacia tem sociedade. E todo mundo diz que Noxus é mal, porque Noxus é expansionista, né? Mas aí, se você parar pra prestar atenção, Demacia é um nojo com preconceito. Demacia é o ápice do preconceito com qualquer magia, mago, qualquer derivado de magia. Demacia é extremamente preconceituosa. Enquanto Noxus, se você for extremamente. Se você for forte, se você for poderoso, seja de inteligência, seja de magia, seja ágil. Se você for bom né, se você tiver aquele. Você se sobressair, você é respeitado, você é bem visto. Então, tipo, o preconceito de Noxus é zero com base nisso, mas se você for fraco, o Noxus te rejeita. Você vive como um camponês, ainda assim não é ruim, mas não é o que Noxus quer, né? Então, tipo, Uhum. são dois lados da mesma. São dois lados podres. Que o pessoal, mas o pessoal paga pau pra um porque tem que ter um bonzinho, né? É isso que eu acho Então. ruim em qualquer obra. É um negócio. Eu vou falar também de algumas coisas meio voltada pra índole ou tipo visão de mundo pra realidade mesmo, porque querendo ou não, a gente tem que ser franco que histórias que a gente cria, elas servem para construir caráter, elas influenciam no mundo real ou elas são espelhos da realidade. Uhum. E aí entra os negócios. Você não pode ser tão preto no branco ao Uhum. ponto de dizer tem o lado bom e o lado ruim acabou e o lado bom é o que é tipo vitorioso das coisas. Que aí tem muita coisa ruim dentro do lado, entre aspas, lado bom. Uhum. E você também não pode ser uma área cinza completa em que, tipo, isso pode ser tanto bom quanto mal, então vamos deixar isso acontecer. Tipo, Sim. entre aspas, aquela ideia meio maquiavélica de os fins justificam os meios, ou o contrário, que seria, tipo, o inferno tá cheio de boas intenções. Aham. Teria que ter um negócio meio equilíbrio. E uma parada que é o negócio que eu ia puxar, porque apesar de a gente estar falando de anime e coisa e tal, querendo ou não, toda essa construção de personagem, ela que o Japão coloca assim, ela é muito enviesada do que foi passado de cultura ocidental. Sim. E apesar de eu ser que tem muita gente que não se interessa ou que não gosta, eu queria puxar aqui um pouco de questão de Star Wars, por exemplo. Os primeiros filmes, a primeira trilogia do 4 ao 6, ela é full enviesada no ideal de bem e mal. Eles pintam uns carinhas como mal e outros carinhas como bom. As trilogias de prequel lá do 1 ao 3, ele mostra que tem corrupção e que os dois lados não são bem assim. Você tem, tipo, gente do lado bom que tá travando guerra em prol de uma parada, mas, tipo, tá matando um monte de gente. Sim. Aí você volta tipo, eles meio que vão condenando, falando, tipo, vocês eram pra ser os caras da paz, os mocinhos, olha as merdas que vocês estão fazendo. Vocês condenaram o mundo ao que virou a sequência. E aí, depois que você para pra olhar isso, você olha na sequência lá do 4 ou 6, você pensa,
Mano, pensa que os caras, os mocinhos, a rebelião, explodiu uma base cheia de gente. E, tipo, muita gente morre em toda a situação. É guerra. A guerra não tem bem e mal. São dois lados que estão tentando se Então, manter no poder. Tem uns que é tudo questão de jogo de interesse. Só que aí vem o depois do filme 6 ao. Não, do 7 ao 9 e caga com tudo isso, porque foda-se, não. A gente não quer passar nenhuma ideia que é só fanservice pra quem a gente não viu quer os passar nenhuma antigos. ideia, é só pro pessoal ficar legal com os filmes. É só pra ganhar mais dinheiro em cima de um negócio que é famoso e que todo mundo gosta. Aí. Isso é um problema que eu vejo na mídia geral atualmente. Inclusive, essa parada que eu falo dos protagonistas de anime e Sekai de escapismo. Ninguém mais Então, tá querendo contar história pra passar uma lição. É só o que eu vejo aí que outras pessoas usam esse termo. É um termo meio rude, mas eu uso também. É a masturbação de protagonista. É só pra amassar o ego do cara que quer ser o cara fodão. então, é esse que é o problema. Tipo, os caras hoje em dia. É isso, ninguém quer fazer realmente, como tu falou, história. E isso é que me deixa mais triste. Tipo, vamos falar aqui do ápice do protagonismo: o Kirito. Por que ele é poderoso? Porque sim. Nossa, mas ele é muito foda, né? Sim, por que ele é foda? Porque sim, ele é foda, uai. Precisa de motivo pra ele ser foda? Ele não tem nenhum questão especial de tipo, ele nasceu com poder pra aquilo, e ele também não é um cara que, eu me esforcei pra chegar nesse ponto, ou eu dei sorte. É, como é que é o nome mesmo? É recurso de roteiros, cara. É Deus Ex Machina, é os caras dando poderzinho pro personagem principal porque sim. Tanto que a quarta temporada tava ótima. Começou bem, desenvolveu bem, desgraça atrás de desgraça. Aí ele continuou fazendo os negócios lá dele meio apelão. Beleza. Mas desenvolveu bem, saiu dele, falou pros outros personagens que estavam tentando crescer. Cara, desenvolveu muito bem. Eu não sei em que parte, em que momento os caras descarrilharam, mano. Do nada o Kirito sabe fazer poderzinho, sabe, barreira protetora, arranca o braço, bota de volta, sabe voar, sabe dar rollback, roll 20, jogar bola de fogo, sabe fazer todas as magias do jogo. E do nada, mano. O Sword Art Online é um anime Ah, bom quando tira o Kirito. É essa a minha definição. aí que tá. Você tá falando do Alicization, né? Tô falando da Alicization, é sim, sim. Então, aí é um negócio que eu acho curioso. Eu acho que mesmo tirando o Kirito, não adiantou. Ele, quando ele tava nerfado no começo, tava ok. Até o momento que ele liberou todos os poderes de volta e retornou do nada a forma clássica que ele cheatou. O cara mandou, né, o É, cheat. mas aí, tipo, o negócio que me deixa de cara é tipo, vamos tirar o Kirito, vamos deixar ele em como o pessoal não gostou dele apelão, vamos deixar só os personagens. Beleza, eu gostei disso. Mas os outros personagens ou era mal aproveitado ou era burro demais. Era mais esmirilhado na batalha, né? Tipo, eu ainda não tanco ali falar que, pô, ela é prima do Kirito. Ela tem ela enfrentou umas paradas junto com ele. Ela tem, tipo, entre aspas, um talentinho por conta das aulas que ela faz na vida real. Ela, tipo, manja de luta. E loga no jogo. Primeira coisa que acontece, aparece um bicho aleatório. Ela faz amizade com o bicho, que aparentemente é vilão. Aí chega a outra vilã que tá do lado do bicho, mas vai lá e ataca ela e faz coisas que a gente não pode comentar aqui no YouTube. Ah, é verdade. E aí do nada ela lá toda distraidona leva uma lança no olho e atravessa a cabeça dela. O Que, gore mano, desnecessário. foi Eti, depois foi Gore e pra quê? Porque sim, porque o pessoal gostou da carnificina com base no feedback. Mas é muito artificial a maneira que as coisas no geral estão fazendo. Por isso que eu acho incrível que Cyberpunk, o anime, ele deu
uma virada tipo, você vai ver a nota de animes hoje em dia. É tudo de 6 a 7, 8 no máximo. 9 quando é coisa pra babar ovo, tipo anime mainstream. Mas aí você vai lá e taca um bagulho que, tipo, tudo bem, Cyberpunk não é perfeito. Ele tem alguns probleminhas lá que eu acho que é por conta da produção dele em si, não do Uhum. roteiro e tal. Tipo, tirando isso, o bagulho foi muito bem feito. Eu E gostei. ele taca, tipo, ele joga na cara das coisas que as pessoas querem, só que de uma maneira diferente. Tipo, uma parada que a gente nunca para pra pensar. Em jogo, a gente mata bicho, destrói tudo. Tem gore, às vezes, aí violência gratuita. E pá, acabou. Você não sente nada por ninguém. Aí vai lá e Cyberpunk mostra a mesma coisa. Tipo, olha, tudo é descartável. Inclusive os personagens principais. Tá vendo agora Exato! como é que o teu apego seletivo a certos personagens faz mal? Você começa a ignorar um monte de gente aleatória que você matou em jogo tal, que tinha família, que tinha coisa. Olha pra você agora, Exato. você ainda se pensa como protagonista benevolente, herói fodão? Não, você é só um cara qualquer maluco que gosta de ver sangue e tripa e não tá nem aí pra ninguém. Sim, tanto que quando aparece o cara pica lá, dos cromo tunados, já viu, né? No final. Sim, sim. É. Que aparece o Android Supremo lá. Eu olhei assim pra ele e ele é basicamente a gente em jogo, sabe? Pois é. Se tu parar pra prestar atenção, ele é a gente em jogo. Extremamente OP, fazendo as coisas que a gente quer fazer, porque a gente tá numa quest e pronto, ele sai matando os personagens que tu tem apego. Cara, eu achei isso muito bom pensar dessa forma. Porque Assim, realmente, se for pra pensar, é assim. eu não vou lembrar de outra coisa de memória que faz isso, mas, tipo, o único outro lugar que eu me lembro agora que fez esse tipo de analogia de, tipo, você pensar, mano, olha só o que você tá fazendo, foi Undertale. Sim, Undertale faz isso muito bem também. Que bota lá o protagonista, você pode ser bom ou mal ou neutro, mas você vai ver. Olha, você quer testar todas as rotas? Você quer ser mal em algum momento? Olha só pra você. Você que antes era o cara benevolente, tá fazendo merda aí. Por quê? Porque você não tem apego, porque é todo um bando de pixel, programa e tal. Mas Então, joga isso pra vida real. E repense sua índole, seu caráter. E aí? Então, aí a gente se torna o protagonista, né? Tipo, isso é muito legal porque o jogo ele fala: você é esse protagonista. Essas decisões são culpa sua. E o protagonismo nesse nível, que eu acho até muito bacana, a gente traz pra gente, né? Tipo, eu sou o cara mal, né? Eu sou o cara ruim, se tu parar pra prestar atenção. Os bonequinhos estão vivendo a vida É. deles lá. Eu vim desgraçar todo mundo. Eu. O. Hum, Caramba, o joguinho lá que eu. Tá, inclusive eu recomendo aí, pessoal, que puder comprar. É recente aí, é indie e muita gente não tá fazendo jus ao que o jogo traz. Se eu não me engano, é The Last Hero of Nostalgaia. Ele é literalmente um jogo que satiriza o herói de jogos, porque o mundo inteiro nesse jogo ele tá bugado, ele tá sofrendo por conta das ações do player que chegou no nível tão fodão que ele começou a botar mod, começou a cheatar no jogo, começou a bugar o jogo e o mundo do jogo começou a ficar destruído. E aí agora você, como o áudio. bicho mais bugado de tudo, Peraí, passa. né? Teu áudio tava zoado. Ah, tá. Aqui. É, Aí você, como o bicho mais bugado de tudo, que é um bonequinho palito de pixel, você Muito vai bom. lá e tentar se pegar a tua redenção e consertar o mundo que tá todo destruído por tua causa. Ah, pera, o protagonista, o personagem principal é o cara que bugou o mundo? Então, a história meio que passa que todos os players bugaram o mundo e Ah, você é um ok. desses players. É tipo aquela pira do Dark Souls, porque esse também é um Souls-like, a ideia de tipo, você é um herói falho que tá tentando buscar redenção. Ok, Tem justo. outros iguais a você.
E aí você só se torna, entre aspas, o protagonista porque você foi o único que obteve sucesso. Eu acho essa pira até interessante, porque entra naquela coisa de a história contada pelos vencedores, e aí então, por conta disso, o protagonista é o herói. Mas às vezes ele fez coisas que não foram tão heróicas assim. Sim, cara, eu, sinceramente falando, adoro qualquer coisa que saia do roteiro. Qualquer coisa que saia da linha da curva do protagonista foda, eu acho incrível. Ou Tanto seja, que. você é fã de Hum? desconstrução. Gosto, porque, tipo, eu acho que eu me identifico mais com o protagonista que é mais humano, que é mais gente como a gente, que, tipo, ele tem. Sim, Ele tem. Ele não é uma pessoa ruim, mas ele tem interesses, ele tem necessidades, ele tem ego, ele tem medo, ele tem vergonha, ele tem defeitos, ele é uma pessoa, ele é alguém que, como todo mundo, quer o sim. seu lugar no mundo. Então, tipo, eu acho muito legal você apresentar isso. Eu acho até mais. Sai até um pouco mais fora da caixinha, porque tipo, nunca eu consigo fazer nada sozinho. Ah, eu preciso de ajuda, mas eu não quero pedir ajuda, eu quero ser o fodão. Mas não vai rolar, então eu vou pedir ajuda. Aí o cara vai, pede ajuda. Aí o pessoal fala que não vai se oferecer, aí ele vai, fala que faz favor, não sei o que. Eu acho mó legal, sabe? Ter essas coisas em personagem principal. Tipo, todo mundo é humano e todo mundo é humano não, mas todo mundo é alguém que quer conquistar algo e quer ter algo também pra si. Eu acho isso muito legal quando você encaixa isso num roteiro bom. Por isso que meus protagonistas mais odiados na minha lista é o Kirito em primeiro lugar, que é sim porque sim, né? Por mais que o Superman, porque é outro cara que sim porque sim. Ele é OP. O problema do Superman é o Superman atual. Ele não tem mais motivo pra existir. Matem ele. E. E eu acho que tem algum outro aí que eu não vou lembrar agora, mas tem alguns que eu não gosto em geral. E que eu gosto não tem quase. Eu só gosto de um outro protagonista. Eu tenho É, uma lista absurda de protagonistas que eu não gosto. Mas então, aí não ia dar pra citar tudo em uma live. por que não uma live? Não gravado também. Mas é isso, tipo. E uma coisa que todo mundo me critica, mas eu gosto do Thanos. Eu acho um Thanos um anti-vilão até decente no primeiro filme. Ah, tá no primeiro filme. No primeiro filme que ele aparece, ele é um ótimo vilão. Eu gosto dele. Tanto que eu tive uma discussão bem engraçada com a minha mãe a respeito dele. Porque pra mim o Thanos facilmente seria um protagonista de uma história. Ele é um protagonista na história dele, né, obviamente. Ah, sim. Que basicamente é ele tentando salvar o universo. Só que do meio que seria mais prático, por assim dizer. É porque mesmo você. Mesmo eu sabendo que o mainstream puxa mais do filme, quando você falou do Thanos, já me veio primeiro o Thanos dos quadrinhos. Não, o Thanos do filme. O Thanos do E o filme Thanos realmente dos fez eu quadrinhos gostar era. dele. O dos quadrinhos o cara é mó babaca. Na verdade, ele é gado demais. É, ele é gado demais. Mas o do filme não. O do filme realmente. O do filme me fez gostar dele, cara. Pra mim, Thanos, melhor protagonista, os heróis tinham tudo que perecer mesmo. Tava todo mundo bem, tava todo mundo bem 5 anos depois. Não tinha nada que resolver. Podia ter acabado ali o filme. Podia ter Aí foi. outros problemas. Mas aí entra a pira que a gente não. É que nós somos meros mortais, a gente é burro, a gente não entende o Então, que a Marvel quer fazer. A verdade é que tá no título do filme desde o primeiro e a gente nunca notou. Eles são os Vingadores, eles buscam vingança. Então,
Então, né? É aquela coisa, é aquilo que entra a parte do ser humano ser uma pessoa com necessidades, com egoísmos, com interesses. Tanto que eu nunca culparia o Tony Stark de não ter ido com a galera resolver o BO lá. Nunca, nunca. Nunca que ele não queria, né, fazer parte da missão de resgatar as pedras, joia, etc. Sim, sim. Eu nunca culparia ele. Eu, por mim, cara, aí ia arriscar perder tudo, arriscar perder a família. Não, Só que mas aí. pelo bem maior e tal. Então, aí entrou o protagonismo clássico da jornada do herói. Ele se colocar numa posição em que ele precisava fazer isso e no final ele morrer heroicamente, porque olha só a redenção dele, de um cara egoísta que só pensa nele mesmo e nas coisas ao redor dele, ele se doou pelo mundo inteiro. Olha que cara incrível. Aí do final o E aí, cara não deixou nada pra. Não deixou um legado só de honra e a filha ficou sem pai. e aí a gente vê o problema das utopias de heroísmo que a gente tem no mundo, que é essa pira de você ter um negócio preto no branco e não pensar nas consequências das ações. Tanto que, e fugindo um pouco mais ainda dentro do negócio, o famoso felizes para sempre, que é só uma desculpinha. Uhum. Pra mim, tinha que deixar a desgraça acontecer. É isso, eu sou o tipo de pessoa que gosta de protagonista desgraçado. Você é o cara da distopia. Ah, é que eu acho mais fácil de me identificar e eu acho muito mais realista, cara. Por mais que não seja a ideia seja não ser realista, mas é que, tipo, você passa uma mensagem para as pessoas de o que eu acho que é o que falta muito pros protagonistas, suas ações têm consequências. Suas ações vão ter consequências. O que você faz vai refletir. E, tipo, isso cria pessoas que não lidam com consequências quando elas não estão dispostas a entender que tudo que elas fazem vai ter ou não algo esperando, né? Pois é, Sei né? lá. Mas eu não, assim, eu queria, na verdade, sendo uma pessoa que é muito distópica, que é muito pessimista e pensa sempre no pior das coisas, eu sinto falta de um equilíbrio entre as duas coisas. Você dá esperança e Sim, dá e criar um ideal para as pessoas, só que esse ideal não passe por cima do que é importante da própria realidade, para que você não fantasie e pense igual um certo moleque aí de um certo jogo que depois que descobriu que ele era um deus, ele começou a achar que ele estava acima de tudo e que podia resolver qualquer coisa. né, mano? Moleque burro. Tá vendo? Tipo, agora que eu sei que eu sou poderoso, nada pode me parar, sabe? Mas é. Peru. Oi. Aproveitando que já estamos em 1h18. Fale Uhum. rápido. Fale rápido. Três protagonistas que você não gosta. Que eu não gosto. É, Pô, se fosse os que eu gosto, ia ser mais fácil, porque tem muito. eu gosto. Eu, po- eu poderia tacar o Kirito já direto, mas eu acho que na verdade o Kirito ele é a semente que gerou todos os protagonistas de Sekai genérico que eu odeio porque simplesmente são só self-insert do autor que quer criar um mundo de fantasia fodão em que ele é um deus e resolve tudo. Né, cara? E aí, fora esse estilo de protagonista, tem o outro que é o protagonista que Deus Ex Machina no sentido de não, eu sou especial, eu nasci especial. Por conta disso, eu vou sempre passar por todos os problemas. Tipo, e aí fica repetindo essa fórmula. Tipo, o Dragon Ball Goku Overpower, que Então, sempre né? resolve tudo. O próprio Ichigo do Bleach que tá lançando aí, que é o personagem que eu menos me importo, porque eu sei que ele vai
sempre retornar para a mesma fórmula de lutar, perder, treinar, lutar, ganhar, perder os poderes, aí lutar, perder e retorna o ciclo. Tudo volta ao Bankai, né, mano? Sim. Eu não colocaria, acho que, o Luffy do One Piece nesse caso, porque lá o importante não é o protagonista e os poderes dele, a solução dos problemas, é conhecer Baixar, lugares novos. baixar jogo do Torrent lá, é isso que importa. É isso que importa, é baixar mod pro jogo pra aumentar ele. Caraca, E. é isso. Eu acho que pra mim os. Não, tem mais um. É o protagonista fodão porque o autor quis, o protagonista fodão porque ele é especial. E o protagonista que é um bundão que não assume nenhuma responsabilidade. Ele não precisa nem ser fodão, é tipo aqueles protagonistas que as outras pessoas resolvem tudo pra ele. Né, esse tipo de protagonista eu odeio. Eu odeio com todas as minhas forças esse tipo. Que ele não faz porra nenhuma. Todo mundo que vai fazer. Eu odeio, fico puto com esse tipo de protagonista. São os protagonistas que eu odeio. Todos. Na verdade, eu odeio protagonismo em geral. Eu sei Você lá. prefere uma coisa mais em que todo mundo tem o seu grau de importância? Claro, sim. Tipo, todo mundo tem objetivo, todo mundo tem desejos, todo mundo... Tanto que uma coisa que eu até fiz na campanha que eu tô mestrando com o pessoal lá é que eu tava até. O objetivo do mundo é justamente esse. Eles não vão ser protagonistas. Eu vou deixar isso bem claro no decorrer da mesa, sabe? Eles não vão ser protagonistas. E isso é até um spoiler que eles não vão pegar porque eles não vão ver esse vídeo. Eu acho. Mas Não. Hum? Não, então. Depois eu tenho uma pergunta. Eu tenho um desafio também, entre aspas, pra você também. Ok. Mas, tipo, eles não vão. Eles não são protagonistas daquele mundo. O que aconteceu com eles foi uma fatalidade com base no que pode acontecer no mundo, entendeu? Com Com qualquer qualquer um. pessoa. Isso, com qualquer pessoa. E o que aconteceu não é porque quem fez é mal. Pode ser só uma pessoa mandada por outras pessoas. E é isso que eu quero levar pra eles. Tipo, vocês não vão ser especiais. O que vai acontecer aqui, o que vai tornar vocês diferentes, são as consequências das ações de vocês. Vocês podem tomar decisões tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Por exemplo, acabaram de matar uma criatura que em tese não ia brigar com eles. Se eles não tivessem. Se eles não tivessem agredido ela primeiro, ela não ia brigar com eles. Então essa ação tem consequências. E será que eles estão prontos para as consequências? Sabe, tipo, as atitudes deles vão trazer algumas coisas. Igual eu disse, um dos personagens tem um background, tipo, ele quer destruir o Império. Mas em tese, o Império, por ter uma pira expansionista, tá sendo o lugar até então mais seguro que tem. Tá promovendo sustento para a população, tá conseguindo criar um ambiente autossustentável para o pessoal sobreviver, necessidade básica. Tá construindo um lugar para aumentar a moral do povo. É porque o Império é bom? Não, é porque o líder dele sabe que manter a moral de um povo vai fazer com que eles fiquem fiel a ele. Por baixo dos panos tem toda a desgraça acontecendo. Ou Mas, seja, uma campanha realista. então, exato. Enquanto isso, para quem tá no Império, a Resistência, que é um outro continente formado por pessoas que são, né, querem vingança do Império, estão destruindo as fazendas, as casas das beiras da guerra, que são as casas que ficam em fronteiras, estão queimando plantio. E quem sofre com isso? O Império, mas quem também sofre é a população. Então é basicamente uma campanha onde todas as pessoas só estão querendo defender seus próprios interesses. Exato. Daí o que eles vão fazer vai ter impacto no mundo, sabe?
E quem garante que se eles resolverem o primeiro problema, não vai ter outros, sabe? Né? Bom, Hum, eu quero lhe perguntar algo barra pedir. E o pessoal aí que quiser comentar também, digam aí um tipo de história que entra dentro do que te satisfaz como roteiro de protagonista, assim. Um que tenha uma história que tenha entre aspas, protagonismo ideal pra vocês. pra mim? Hum. É. Olha, tá aí. Pra mim, eu acho que o protagonista ideal pra mim é o cara que ele constrói a sua força junto do seu ideal. Como assim? Por exemplo, é o cara que ele não é apelão. Ele não é apelão porque ele passou 28 anos treinando. Mas ele é experiente porque ele passou 28 anos treinando, sabe? É tipo, sei lá, tem um espadachim, o cara não tem a habilidade de um semideus sobrenatural porque ele passou 28 anos no monte bebendo só água, comendo pão e balançando a espada, sabe? Ele sabe o que pode acontecer, ele tem experiência de batalha, ele tem experiência em ataque, mas ele não tem experiência de batalha. Então, numa batalha, ele saberia como proceder, mas ele não seria tão ágil porque ele não tem memória muscular de batalha. Junto disso, ele vai criando o decorrer da história dele seria ele desenvolvendo essa experiência, sabe? Aprendendo durante cada batalha padrão de inimigo, padrão de movimento, como se mexer, como se movimentar. E isso vai construindo o poder dele junto com a gente assistindo. Ele não é um cara... Hã? Você pensa mais num protagonista que ele tem uma progressão natural e a parte de mentalidade dele não é focada em, tipo, benevolência ou coisa do gênero para inspirar, é só o que ele quer fazer. Sim, tipo, ele é neutro, por exemplo. Sei lá, o objetivo dele de vida é, sei lá... Pode ser até clichê, sabe? Tipo, mataram minha família, agora eu tentei proteger minha família, não consegui proteger minha família, mataram ela e me deixaram vivo como punição de que eu era inútil e insignificante. Eu vou treinar aqui no monte. Treinei, 28 anos no monte treinando com o sensei, sei lá, Jober Clauson. Agora eu vou atrás de vingança porque mataram minha família. Justo, pra mim não tá dentro de um padrão de filme, de desenho, não tá errado pra mim. Entendo, mas claro, lembrando que isso é dentro de um padrão de desenho. Sim. Daí o cara vai lá e, tipo, conforme ele vai tentando resolver as coisas, ele vai adquirindo mais experiência porque daí, tipo, não é tão fácil quanto ele pensou que seria, sabe? Por quê? Porque ele não tem memória muscular, ele não tem reflexo em combate, ele não tem QI em combate, sabe? Ele precisa aprender como funciona, porque na teoria tudo funciona, mas na prática é outra história. E as batalhas vão se desenvolvendo com isso. Ele vai fazendo, no meio do caminho ele encontra gente, daí as pessoas ele vai avaliar se ajudam ou não com base no que vai ser conveniente pra ele, como todo ser humano. Você não vai parar na rua e ajudar um cara com uma katana porque sim. Você não vai parar na rua e ajudar o maluco com uma Glock dizendo que tem que salvar a família porque sim. Você vai ponderar e analisar se vai ou não ajudar. Vale a pena resolver os problemas porque ele pode estar mentindo. Sabe? O mínimo de senso. Você não vai se envolver numa luta que você não sabe se vai ganhar ou não, sabe? Porque você também tem seus objetivos. É isso. Pra mim, o protagonista ideal seria uma história assim, sabe? Eu acho que é muito nonsense muita coisa. E eu entendo que o objetivo é ser nonsense. Mas eu sinto falta de protagonistas com relevância de nível sério, sabe?
Tanto que eu gostei que todo mundo morreu no, no anime lá do É, Cyberpunk. Do Cyberpunk, eu gostei que. Desculpa aí, gente. O spoiler foi spoilaço, mas. Mas é isso. Né? Quando tem spoiler, todo mundo morre e. nem todo mundo. Nem todo mundo, é verdade. E todo mundo só morre porque um cara ficou preso numa dívida que ele, na cabeça dele, tinha. Só por isso todo mundo morreu. Não, eu diria que todo mundo morreu porque é a ordem natural daquele mundo. É, né? Cyberpunk. Tá aí pra vocês que querem ir pro Cyberpunk, né? Porque querem o mundo da tecnologia logo, tá vendo. Que todo mundo lá só queria ser fodão. É a frase que é usada no jogo. Eu acho que no anime também tinha. Uhum. Você, em Night City você não é lembrado de como você viveu, mas sim como você morreu. Então, é essa a desgraça. Mas é isso. 1h30 já. Vai E querer aí? encerrar? Então, Vamos encerrar. Porque já também deu muito tempo. então manda aí. Então, gente, é isso. A gente termina por hoje. Eu sei que o assunto discorreu muito mais, tipo, em questão de mundo, protagonismo de mundo, né? História de mundo do que protagonismo mesmo. Mas é porque quando a gente fala de protagonismo, a minha cabeça só consegue processar que o Kirito é um merda. Não é porque é difícil você tentar deixar uma coisa só. Eu, querendo ou não, o todo influencia no personagem. É que a história de mundo é importante, né? Pro personagem se tornar aquilo que ele é. Tecnicamente, eu acho que o negócio que a gente discute no geral é roteiro, só que a gente focou em roteiro de protagonista de anime e ainda assim puxou pra outros exemplos fora, porque querendo ou não, influenciam. Realmente. Mas a ideia inicial era falar de protagonismo, a gente só discorreu um pouco mais de outras coisas. Mas é porque pra mim, tipo, envolvia, eu não sei pro Eru. É, Jura, acabou de dizer que Envolve. envolvia. É. Agora, gente, Hum? não esqueçam aí de dar like, comentar, se inscrever aqui não for inscrito, compartilha aí pros seus amiguinhos que acharem esse nosso papo aleatório interessante. Fale o que vocês achariam que seria melhor. Se vocês conseguirem fazer algo melhor, faz aí. E Will, Oi. próximo episódio eu queria falar e reclamar de empresa. Ah, esse aí eu sou bom. Isso aí esse aí eu sou bom, esse tema aí eu sou bom. Eu não, aí que tá, eu não vou focar em empresa de jogo ou em estúdio de anime. Não, Vai ser no geral. né, Quero meter o louco. ok, vamos tacar empresa em geral. Isso daí corta até patrocínio, mas foda-se. Patrocínio. Não, aí que tá. Eu quero dizer aqui pra vocês já. Eu tenho eu tenho o caráter de dizer que eu não patrocino coisa que eu não acho legal. Concordo. Então, o próximo tema será empresa. Para que você que trabalha, para você que não trabalha, para você que pretende trabalhar. Vai ser divertido, venha ver. Mas é isso, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. Todos os sábados a meio-dia vocês vão ter este vídeo maravilhoso para vocês comerem enquanto julgam que a gente tá falando aleatoriamente. E E eventualmente umas lives aí em alguns dias quando o convidado estiver disposto. mas tudo isso será avisado sempre aqui na comunidade, que agora a gente tem a comunidade, né, disponível. Sim. Então fiquem de olho no YouTube, que a gente de vez em quando vai estar avisando na aba de comunidades do nosso canal. E. Como é que encerra mesmo? Ah, tá. E muito obrigado pela presença de vocês. Valeu por todo mundo que veio aí e deu uma força pelo vídeo, pela companhia. Eru, tem algo a dizer? Tchau. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e, se possível, gente, bota aí nos comentários o que o Eru falou pra vocês colocarem que eu já esqueci agora. O que você disse mesmo? Para as pessoas dizerem qual que seria o protagonista ideal delas.
Quais são os seus protagonistas ideal? Você seria um protagonista ideal? Não, você não é protagonista, você não é tão especial assim. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.